Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos para mais esse estudo evangélico à luz da doutrina espírita. E nosso estudo de hoje é a mensagem de João Batista. Essa mensagem de João Batista está nos 4 evangelhos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Os que nos assistem pelas mídias sociais, se quiserem e puderem, colocar uma vasilha com água para ser frutificada. E nós aqui presentes, aqueles que quiserem e puderem, fechando os olhos, elevando o pensamento até Jesus, até Deus, nosso Pai, fazendo esta prece e pedindo para que o estudo desta noite seja benéfico a todos nós, nos ilumine, nos protejam, e que possamos aproveitar o que os nossos evangelistas nos trouxeram e também a mensagem que João Batista nos trouxe. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, afagar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O nascimento de João Batista. Então, um anjo do Senhor apareceu, posto de pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, ficou com medo, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 11 a 15. O Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias, e Isabel, sua mulher, era prima de Maria, mãe de Jesus. O Zacarias temeu e ficou mudo até o nascimento de João Batista, enquanto que Maria, a mãe de Jesus, com o mesmo anjo, ela disse: faça-se em mim a sua vontade. E o Zacarias disse então: como saberei isso? Eu já sou velho e minha mulher também. E respondendo, o anjo lhe disse: eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus e fui enviado dele falar-te e dar-te estas notícias alegres. Mas ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, para que a seu tempo elas vão se cumprir. E aconteceu a preparação de João Batista. Está em Lucas, capítulo 1, de 1 a 80. João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito. E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Não está explícito em nenhuma anotação o que aconteceu com João. Especula-se que ele tenha ficado órfão. Os pais já eram idosos. E que ele foi adotado pelos essênios. E essa é a preparação que ele esteve no deserto. É o que Lucas anota. Esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se
a Israel. Essa é a especulação a respeito dessa adoção de João Batista para os ensinamentos dele. Mas nós vamos ver em Mateus, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 11, e apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é este anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto em volta do quadril, e alimentava-se de gafanhotos e mel. Gafanhotos, é bom salientar-se que não é o inseto. Esse gafanhoto que se refere os evangelhos são brotos de árvores e raízes. Então iam ter com ele e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Emmanuel nos esclarece. É uma convocação à regeneração nas estradas comuns. Quando João Batista diz: arrependei-vos, esta é a convocação. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Essa estrada é a que nós estamos vivendo hoje, é a que os habitantes da época viviam. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se no erro sistemático e invocam o céu sem o desapego às paixões do campo material. Por isso não é justo dirigir-se ao Salvador, ao Senhor. Nós estamos ainda muito apegados aos nossos vícios. Isso é o crime, segundo João Batista. Desapegando desses vícios é que nós estaremos endireitando as nossas veredas. Continua Emmanuel: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e vai sentir Jesus ao teu lado, com a sua bênção. Sempre que nós nos desfazemos de algum vício, nós estamos sempre sentindo Jesus ao nosso lado, nos dando força, nos amparando para que continuemos nessa estrada evolutiva que estamos. Sem o arrependimento não ocorre a regeneração do espírito. É necessário reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las. A partir do instante que a gente nota que nós cometemos uma falta e nós reparamos essa falta, nós já teremos crescido um pouco mais. Esse crescimento significa endireitar as veredas por onde nós estamos trilhando. O remorso é a força que prepara o arrependimento para a regeneração. O remorso é a abertura para a luz através da qual o homem recebe a cooperação indireta dos seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. E sempre nós temos do nosso lado o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, que está nos alinhando os caminhos. E é nisso que João Batista também enfatiza. Até João Batista, a tentativa de se obter a paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações do culto externo. Eram os sacrifícios, os holocaustos, as oferendas, a santificação do sábado e muitas outras atividades que os saduceus, fariseus, escribas da época praticavam. E nós estamos ainda praticando esses nossos atos externos? Eu acredito que sim.
senão João Batista não teria vindo, que a mensagem não foi só para eles na época, é para nós aqui também. A partir do instante que nós deixarmos os nossos cultos externos e praticarmos os nossos cultos internos, nós estaremos renovando, fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. E isso é o que João Batista diz quando diz, desculpe o diz mais diz. Essa é a missão de João Batista, em que ele fala: arrependei-vos. A missão de João Batista foi prevista pelos profetas Isaías e Malaquias. E o próprio João atesta isso. Em Isaías, capítulo 40, versículo 3, está: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o tortuoso se endireitará, e o áspero se aplainará. Isto é o equilíbrio. É o equilíbrio que todos nós buscamos. Todo vale, a nossa depressão, a nossa tristeza, uma hora ela tem que subir. Aquela alegria exaltada que todos nós, um instante, estamos lá vibrando, uma hora ela baixa. Isso é o equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O tortuoso, os nossos vícios, uma hora ele tem que acabar. É a busca para o centro. E o áspero, é as pedras que nós estamos pisando sempre. Uma hora ela tem que se aplainar. Isto é a busca da nossa reforma moral, a busca da nossa reforma íntima. Malaquias diz no capítulo 3, versículo 23: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse profeta Elias é o João Batista reencarnado, que Malaquias previa e previu. E vendo João, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não cuideis de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Com isso, os saduceus e fariseus investigavam João. Por quê? Para saber se ele era o prometido, já que ele estava pregando estas coisas. E João causava aborrecimento ao templo e aos romanos. Pai Abraão era a continuidade do que já existia. E João estava ali revolucionando as Escrituras e o povo da época. Quando ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Nessa fala de João, nós também encontramos uma mensagem para nós. Ele diz que não é digno de transportar as sandálias daquele que vem após ele. Isso é uma prova de humildade. E nós, às vezes, não somos dignos de levar as sandálias de muitos que estão
ao nosso lado e nós invejamos aquela sorte. Em vez, seria exatamente o contrário, termos a humildade suficiente de aplaudir aquela pessoa que vai à nossa frente. O fogo, como a água, é uma metáfora da purificação e regeneração. O fogo simboliza a luz da verdade e purifica a compreensão. A água representa a bondade e purifica o desejo. Essas duas metáforas, esses dois simbolismos, em que João diz que ele só batiza com a água, simbolizando a bondade, e que Jesus vem para batizar com fogo, é a purificação e a regeneração. Continua João. Em sua mão tem a pá. Limpará completamente a sua eira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Emmanuel anota que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos. Nem se refere a ele, ao Messias que viria. De acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias, rodeado de anjos. João apresenta o Messias como um trabalhador que não abandona a pá, trabalhando incessantemente, recolhendo o trigo, que são os bons, e queimando a palha com o fogo, que não se extinguirá, que são os maus. A pá não descansa ao seu lado. Limpar a terra que lhe foi confiada, às salvadoras diretrizes. Aqui para nós, todos que estão empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantenha aceso o coração, no coração, o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Para nós continuemos estudando e pregando o Evangelho, que aquele que está à nossa frente, o nosso mestre maior, continua limpando a eira em que nós plantaremos. Mas quem é o Batista? O evangelista anota. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe: por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu.
Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 30. Notemos que o evangelista diz: ele foi antes de mim. Então, João o Batista está dizendo que o Espírito Cristo foi criado antes que o Espírito Elias, antes que o Espírito João Batista. Mas se os fariseus tivessem perguntado a João Batista: és tu o Espírito Elias? João provavelmente teria dito: sim, eu sou o Espírito Elias, porque era o Elias reencarnado em João. João é o precursor. Jesus dá esse testemunho quando ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 11: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. João tinha a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Por isso é que Jesus, que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Ele está se referindo que não encarnou ainda nenhum espírito com missão maior do que a de João Batista. Jesus adverte João de que no mundo espiritual existiram e ainda existem espíritos maiores que ele, que João Batista, mais evoluídos. Porque no reino dos céus, o menor ainda é maior que João Batista. Em João Evangelista, no capítulo 3, versículos de 25 a 30. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E os discípulos de Batista foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, eis que batiza, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Minha alegria já se cumpriu. A ele convém que cresça e a mim diminua. Aquele que vem de cima está sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu está sobre todos. Em Carlos Pastorinho nós encontramos a lição de humildade enorme que o Batista nos dá com essa passagem. A mim compete diminuir e a ele crescer. Quantos de nós, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa casa, já imaginamos puxar o tapete daquele que está um pouquinho acima de nós, para que nós subamos? Deveria ser exatamente o contrário. É o que João Batista nos diz aqui. Se nós pudermos ajudar aquele que está em ascensão, seria ótimo e será ótimo, enquanto nós diminuirmos para que ele cresça. Mas existe sempre um desejo de propaganda no coração dos crentes sinceros, confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se por estendê-los aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho está cheio de ensinamentos nesse sentido. Quando nós descobrimos o ensinamento de Jesus, nós queremos também revolucionar o mundo para que nós mostremos essa boa nova. Nós reclamamos colheitas prematuras, deixemos que a colheita venha na hora. A fala de João Batista é significativa, traça um programa a todos que pretendam
funcionar em serviço de precursores do Mestre nos nossos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo, mas é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas, em nossas vidas. Se desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Eliseu Rigonati, em Evangelho dos Humildes, disse: Jesus é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legará o Evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje nós temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes e aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Lembremos também Tiago, na sua carta universal, quando ele diz: a fé sem obras é morta. Mostremos a nossa fé com as nossas obras, espalhemos o Evangelho de Jesus, seguindo também o ensinamento de João Batista, que nos trouxe hoje humildade, fazer com que o Evangelho de Jesus cresça em nós e naqueles que nos rodeiam, para nos endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, abaixando os nossos montes, elevando os nossos vales, endireitando as veredas e aplanando os caminhos. Essa é a missão, essa é a mensagem de João Batista para esta noite. Eu agradeço a atenção de todos. Façamos agora a nossa prece final. Aqueles que estão em casa, se colocaram a água para ser fluidificada, ainda é tempo. Se quiserem e puderem, deixar os olhos, com o pensamento já elevado ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Criador Deus, aos nossos mentores, agradecendo todas as bênçãos que nós recebemos, todos esses ensinamentos que nós recebemos nessa noite. Pai, agradeço uma vez mais por estar conosco. Que as nossas preces sejam aceitas e sejam enviadas. E que as bênçãos caiam sobre todos nós, nos endireitando as veredas que vamos trilhar, aplainando os caminhos. E que possamos, Senhor, ir para os nossos lares com as tuas bênçãos,
Que assim seja.